também um cara assim indescritível, que eu posso falar para você que eu tive um prazer incrível de poder ter trabalhado com ele, que era o nosso querido Vitorino Sherman, o Vitu. Olha, o Vitu, olha, quando eu vi ele na Sport TV, quando ele trabalhava na Sport TV, eu falava, pô, mas esse cara é bom. E trabalhando com o Vitu ainda, a gente falou, pô, ele não é bom, ele era espetacular. E parabéns aí, né, João Ventura, pro Flamengo, pro seu presidente Eduardo Bandeira de Mello, que fizeram. Eu vou fazer uma homenagem muito bacana pro Vitu, que era rubro-negro. É isso, João Ventura? Grande Benja, um abraço para você, abraço para todo mundo. Olha, tô ouvindo vocês e arrepia aqui, hein? Tantas homenagens assim pra gente que pode ter esse privilégio de trabalhar com esses grandes profissionais, esses que trabalhavam de frente para as câmeras, os outros dois, o Jumelo e o Rodrigo, que trabalhavam por trás das câmeras, excelentes profissionais. Para a gente foi um motivo de muito orgulho, embora uma curta passagem que a gente teve ao lado deles, mas com certeza foi de muito aprendizado, falando diretamente do Vitorino Sherman, repórter como eu. A gente já dividiu bancada outras vezes, dividimos muitas pautas na rua também. A última vez que eu trabalhei com o Vitu diretamente foi no jogo Flamengo e Corinthians, no Maracanã, que teve toda aquela briga da torcida do Corinthians, que eles ficaram horas e horas dentro do Maracanã. Você, Benja, inclusive, estava apresentando a última palavra. E aquele dia a gente teve uma demonstração, nós repórteres, de que o Vitorino realmente era um professor, era um líder, porque eu me posicionava para entrar ao vivo dentro do Central Fox, dentro do Rodada Fox. O Vitorino estava posicionado no campo, lá dentro do Maracanã, mostrando a torcida. Então, quando a gente saiu para dar as últimas notícias da partida, a gente cobria a partida neste momento e não a confusão das torcidas. Me encontrei com o Vitorino dentro de campo. Estava também a repórter Daniela Boaventura e os três ali ainda bastante, enfim, incomodados e aflitos com aquela situação que acontecia com a torcida do Corinthians. Foi quando o Vitorino, no maior espírito de liderança, acabou nos distribuindo, se a gente pode dizer assim, mandou a Daniela para um lado, eu para o outro, e nós com 3 equipes ali a gente pôde fazer uma cobertura de primeira. A gente acompanhou de perto a polícia, a gente acompanhou de perto a saída dos torcedores do Corinthians no Maracanã naquele domingo, o Vitorino de dentro do estádio ancorando, puxando a gente, trazendo informações desde dentro do Maracanã. Então, para mim, eu que tenho um pouco mais de 10 anos, tenho 11 anos de carreira no jornalismo, comecei bastante cedo, mas pude, há quase 3 anos que eu estou na Fox, conviver com o Vitorino. Realmente foi um aprendizado tremendo, foi algo incrível, eu realmente sou muito grato, pude falar isso a ele outras vezes, inclusive, de que como eu era feliz em poder trabalhar com o Vitorino, graças a Deus tive essa felicidade em reconhecer ao Vitorino enquanto ele estava vivo ainda e dividia a redação com a gente. Realmente foi um baque muito forte quando a gente acordou pela manhã com aquela notícia de que a delegação da Chapecoense o avião onde eles estavam havia caído e 6 colegas nossos do Fox Sports estavam juntos e faleciam também naquele momento. Claro que a gente ficou muito abalado pelo time da Chapecoense, porque a gente cobre futebol, a gente vive viajando, a gente está para cima e para baixo, a gente está aqui no Flamengo neste momento. Então, assim, nosso contato com jogadores, com comissão técnica, isso é diário, é muito forte, a nossa relação é muito estreita e isso, de certa forma, já nos abala. Eu, como catarinense, fiquei muito abalado, cobri a Chapecoense durante 4 anos da minha vida, de 2006 a 2010, cobria todos os clubes de Santa Catarina. Realmente tinha amigos dentro da comissão técnica que faziam parte já naquela época, ainda quando morava em Santa Catarina. O assessor de imprensa, que eu tive com ele uma semana antes, inclusive a gente fez um vivo para o Bom Dia Fox, aqui do Rio de Janeiro. A Chapecoense tinha acabado de vencer o Botafogo por 2-0, vinha numa fase tremenda e se preparava para o segundo jogo da semifinal. Então, assim, a gente perdeu grandes amigos, a gente fica muito abalado por estar nesse meio do futebol e também, principalmente, o que nos choca mais, talvez, é ter visto nossos amigos tão próximos terem sido vítimas dessa fatalidade, até porque acho que é o pensamento único de todos nós, ou não pensamento único, mas não tem quem não tenha pensado nisso, porque poderia ter sido qualquer um de nós naquele avião. É uma questão de escala. A escala saiu, eram aqueles 6 profissionais que estavam escalados para fazer a cobertura,
foi uma fatalidade, a gente lamenta, não tem palavras que possam descrever a nossa tristeza, realmente o clima é muito triste, a solidariedade das outras emissoras, do povo, até na rua, quando a gente vê a gente gravando, vem nos dar um abraço, porque vê realmente que é um momento muito forte para a emissora, está todo mundo muito consternado, até difícil para a gente conseguir trabalhar. A gente está num grau de concentração muito forte. Aqui no Flamengo hoje, ontem o presidente do clube, o Eduardo Bandeira de Mello, já havia dito que o Flamengo vai liderar essa recuperação da Chapecoense. O Flamengo promete ceder jogadores, o departamento de marketing ainda estuda as ações que vão ser feitas no último jogo do Flamengo, que acontece contra o Atlético Paranaense no sul do país, em Curitiba. Foi perguntado em relação do planejamento, o que vai ser feito, e o Rodrigo Caetano há pouco falou por aqui que essa semana realmente fica muito difícil para a diretoria tomar qualquer decisão, inclusive o planejamento para 2017, que estava programado para ser feito essa semana, foi dado uma pausa, a diretoria segura neste momento, não é prioridade neste caso, então várias ações de marketing estão sendo planejadas para essa última partida, que o Flamengo já divulgou que vai fazer. O CT Ninho do Urubu passa por obras, este ano foi investido muito dinheiro aqui no CT Ninho do Urubu, ainda tem muita parte aqui, muitas estruturas ainda são provisórias, mas a partir do ano que vem o Flamengo deve inaugurar o seu módulo profissional, né, o principal, e lá uma nova sala de imprensa. Hoje é dentro de um container, justamente para essas obras que o Flamengo vem fazendo, é um espaço meio que improvisado, mas essa nova sala de imprensa vai receber o nome do nosso colega Vitorino Sherman. A sala vai ser inaugurada no dia 13 de dezembro, que é a data que marca 35 anos do título mundial do Flamengo. A gente ainda não tem acesso a essa sala, ela está em obras, passa por reformas, está sendo pintada, algumas coisas ainda estão sendo montadas ali, enfim, tudo que a imprensa precisa, questão de internet, cabeamento para televisão, para site, para rádio, tudo isso está sendo preparado. É realmente muito forte para a gente saber disso, é uma homenagem muito justa, e a gente soube há pouco também que a diretoria do Flamengo está comunicando às famílias, tanto do Vitorino Sherman, rubro-negro, quanto do Rodrigo Santana, o nosso câmera que também faleceu, também era flamenguista. A diretoria do Flamengo está disponibilizando a sede da Gávea para fazer o velório desses dois colegas. Claro que depende muito das famílias para que elas autorizem isso, a dor das famílias é uma coisa insuperável, mas o Flamengo se propôs a isso, a prestar essa última homenagem a dois torcedores rubro-negros. A gente há pouco teve a entrevista coletiva do diretor executivo, Rodrigo Caetano, e ele fala muito do Vitorino e fala também do Mário Sérgio, da ligação que ele teve com o Mário Sérgio na época do Grêmio. A gente separou esse trechinho e a gente acompanha agora. Tinha uma relação bastante próxima com o Mário também. Em 2005, quando eu voltei para o Grêmio, na condição de coordenador das categorias de base, ele era o diretor executivo do Grêmio naquele ano. Ele iniciou o processo da retomada do Grêmio, e que culminou com aquela famosa Batalha dos Aflitos. Mas quando ele saiu, isso na metade do ano, ele mesmo posicionou o presidente que ele não precisaria contratar nenhum outro profissional para a função e que deveria dar a mim a oportunidade. E eu ainda um jovem, 35 anos, 34 para 35 anos, 2 anos que eu havia me retirado, e sempre que eu tive a oportunidade, eu fiz um agradecimento em público a ele. E se eu for aqui relatar, né, inúmeras conversas que eu tive com o Vitorino também, de futebol, papo bom, e vai se estender. Cada um desses profissionais aí de imprensa e também da Chapecoense tem uma história para contar aqui. Então isso, se a gente ficar falando aqui, eu que não vou conseguir seguir. Pois é, essas são as palavras do Rodrigo Caetano. Agora, Benji, antes de entregar para vocês, eu gostaria de homenagear alguns colegas nossos do Fox Sports, principalmente fazendo referência ao Rodrigo Santana e ao Jumelo, nosso coordenador de transmissões. Essas pessoas que não aparecem no vídeo, mas que são fundamentais para o nosso trabalho. E olha, para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente está fazendo aqui, esse link ao vivo dentro do Fox Sports Rádio, olha quanta gente envolvida. Temos aqui o Marcinho,
Cleiton, o Arthur, que é do site da Fox, o Emílio, nosso assistente, Dirceu, também ali atrás, também fundamental nas nossas transmissões, e o Marcelo, nosso cinegrafista. Eu vou pedir para o Marcão, nosso câmera, que também está posicionado, para que ele deixe o fone e venha aqui junto ao nosso time, para mostrar que nós realmente somos um time. Quem está em casa só vê o repórter de frente à câmera, mas não sabe toda a equipe que está por trás disso, todo o comprometimento que tem por trás disso, sem contar as dezenas de pessoas que estão na redação trabalhando, nos abastecendo com informações a todo momento. Então, como uma homenagem principalmente a todos os nossos colegas da Fox, da TV Globo, da RBS, dos jornais, dos sites, das rádios, a todos os colegas vítimas desse acidente, gostaria de, em nome do Rodrigo, em nome também do Jumelo, mostrar essas pessoas que são super importantes para o nosso trabalho, que ficam por trás das câmeras, mas que sem elas, certamente, a informação não chegaria até as casas das pessoas. Eu volto com você aí no estúdio, eu desejo a todos um ótimo programa. Com certeza, Juventude, com certeza. E nós aqui na Fox também, nós temos histórias fantásticas com o pessoal que fica de trás das câmeras, toda a equipe aqui. Eu e o Pascoal que ficamos mais juntos na Copa do Mundo aí. Temos histórias com as nossas equipes aí. Daqui a pouco nós vamos falar muito do Jumelo também, do Rodrigo. Rodrigo era um menino assim, meu Deus do céu, espetacular. E agora, vamos fazer uma homenagem para esse cara aí, ô mano. Que esse eu posso falar que era o Vitorino Sherman, era uma unanimidade. Não existia qualquer pessoa que não gostava do Vitu. Verdade. O Vitu era aquele cara bom. Eu não vou nem falar como profissional, porque dispensa comentários. Mas o Vitu era um cara bom, é uma pessoa agradável, um cara bem-humorado. Eu adorava ferrar ele, viu, Leão? Porque você pega repórter ao vivo, às vezes você põe o repórter numa situação, e eu armei uma com ele na Copa do Mundo que ele me jurou uma vingança eterna. Ele falou, bem, já vai ter troco. Na época tinha até o CQC, lembra, Pascoal? E foi parar no top 5 do CQC, e ele me ligou depois e falou de novo, Benja, você tá ferrado comigo. E aí teve recentemente num amistoso da seleção também, Leão, ele tava em Natal, amistoso não, era um eliminatório. E ele foi fazer uma matéria, Leão, ao vivo, no maior cajueiro do mundo. E aí, tamo lá. E aí, chega uma hora lá, acho que é tanta pergunta, lembra, senhor Mano? Ele foi perguntar pro cara, e aí? Dá caju? Dá muito caju. Eu falei, não. Caju? Ele perguntou, dá muito caju? Eu falei, não, Vitu, dá pêssego, dá figo. Então, Vitorino Sherman, grande torcedor do Flamengo. Vitu, homenagem pra você, irmão. Olá, amigos do Central Fox. O Flamengo treinou nesta sexta-feira aqui no Ninho do Urubu. Esse é o portão de uma das casas de Pablo Escobar. Aqui, hoje, mora Roberto Escobar. Roberto nos recebeu com cortesia. Vive nesta chácara visitada eventualmente por turistas americanos. Vitorino Sherman, nome pomposo, mas rapidamente trocado por Vitu. Consequência da intimidade com os amigos, com o público e com a notícia. Tempo suficiente para Love falar sobre o futuro. Começou a carreira como repórter na Rádio Globo. Passou pela TV Record, TV Globo, até chegar ao Fox Sports. É um jogo de dupla, mas o torneio é individual. Vai ter um rei da rede. Participou das primeiras transmissões do canal em 2012. A gente conhece mais ou menos, né? Todo mundo. De lá pra cá, cobriu todas as edições dos torneios continentais, Mundial de Clubes, acompanhou a seleção brasileira nas Copas do Mundo e das Confederações, além das 2 últimas edições dos Jogos Olímpicos. Que a gente fecha esse ciclo com a medalha de ouro, uma medalha tão esperada pela torcida brasileira. Vitorino era um dos repórteres esportivos mais experientes e renomados do país. Vamos ouvir, Danilo? De Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, Vitor, gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Golutini, Danilo, o espírito de Condá estava com você agora, Danilo. Meu Deus. Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time, como já salvou em outras oportunidades. Através de seus óculos peculiares, marcantes, tinha o dom de enxergar no futebol poesia. Camilo e Yuri se conheceram. Autor de grandes palavras e dono de pouco mais de 1,60 m de altura. Feita de música, futebol e superação.
Grande João, abraço para você, abraço amigos do Expediente Futebol. Gostava de atribuir grandeza aos companheiros de profissão. Mas o gigante sempre foi você, Vitorino. Uma referência. Aos 43 anos, Vitu deixou uma esposa, um filho e a sua marca no jornalismo brasileiro. Boa, Vitu, não dá moleza pra ele, não. Um exemplo, um poeta, uma saudade. Esse sorriso do Vitu, senhor Contagiante. Inesquecível. Em função do trabalho, eu vou quase sempre para o Rio de Janeiro, a cada 15 dias, né? E eu estreitei a amizade com o Vitorino, né? E a gente sempre, depois dos programas, terminava a última palavra, ainda na época com o Renato, né? Terminava o programa e a gente saía para comer alguma coisinha e tomar um vinho, tomar um uísque, uma cerveja, seja lá o que for. E o Vitorino era um cara assim, muito culto, de um humor refinado, de um texto impecável, de um improviso que chamava atenção. Eu me lembro uma vez, a gente estava num bar na Lapa, Boteco da Garrafa, e ele começou a contar uma história da Morena do Meia, não esquece disso até hoje. E ele ia improvisando, ele ia fazendo, e ninguém conseguia ficar sentado. A gente levantava, dava risada e tudo mais. Vitorino gostava muito de ler, muito. Nós trocamos livros. E eu tenho em casa um livro que eu estava lendo um Steinbeck, ele pegou o livro, estava dentro da minha mochila, ele falou assim: caramba, esse livro eu não li. Eu falei: é seu, eu vou fazer uma dedicatória agora. E fiz e dei para ele. E ele estava lendo um livro da colonização do Brasil. Eu falei: então vou fazer o seguinte, esse que eu estou lendo aqui agora, porque ele andava com o livro para cima e para baixo, vai ser seu. Ele fez uma dedicatória e deu o livro para mim. Então eu dizia para ele: ô Vitor, vamos fazer o seguinte, quando você viajar, não vai fazer igual esses jeca que vai lá e compra imã para botar na geladeira. Tem um monte de cara que faz isso. Falei: vai assim, cada vez que você viajar na América do Sul, quando você for, você faz. Você é jeca, né? Cada vez que você viajar na América do Sul para cobrir jogos da Sul-Americana ou da Libertadores, você vai comprar um livro de um grande autor daquele país, para você ler no original. Porque ler no original é outra coisa. Então ele foi para o Chile, comprou o Neruda, ele foi para o Peru e comprou o Lhosa, ele foi para a Colômbia, ele comprou o Garcia Marques. Ele foi para o Paraguai ou para a Bolívia, agora não me lembro. Ele descobriu um autor que eu nunca tinha ouvido falar. Ele foi pesquisar na internet, era um tremendo, o maior contista e poeta do país. Aí ele foi para Montevidéu e eu falei para ele: compra o Mário Benedetti. Chama A Troca, espetacular o livro, ele comprou. E ele lia no original, ele falava para mim: tem muita dificuldade e tal, mas eu tô lendo. E gostava muito de beber, muito, mas claro, com moderação, não era um cachaceiro. E ele dizia o seguinte, que o caráter de um homem, você mede pelo número de garçons que comparecerem no enterro dele. Se não aparecer nenhum garçom, ele virou para mim e falou: esse cara é um merda. Se aparecer, quanto maior número de garçons aparecerem, mais esse cara foi um cara marcante e um cara especial. Eu estava vendo ontem algumas coisas que eu troquei com ele pelo WhatsApp, na internet, pelo celular, e ele falou assim para mim: se eu morrer primeiro, fala pro Luiz, que era o garçom lá do Vitória, um bar que fica no Jockey, que a gente ia sempre lá, que ele tem que ir, se não aparecer, se enche de porrada. Então, Luiz, se você estiver me ouvindo agora, ou se alguém que conhece o Luiz estiver ouvindo, você tem a obrigação de ir no velório do Vitor, segurar o caixão, a alça do caixão dele, porque ele gostava demais de você. Olha, vamos chamar o Wagner Martins, direto lá da Arena Condá em Chapecó, para o Wagner dar algumas informações. Wagner, já tem informações aí da chegada dos corpos, do velório, como vai ser tudo, Wagner? Bem, já hoje pela manhã aconteceu aqui uma entrevista coletiva